Boa tarde a todos. É uma honra e uma alegria estarmos de novo aqui neste congresso. Já o sexto, estou desde o início, e toda vez o pessoal fica perguntando o que eu vou falar no próximo congresso. Vulcão já falei sobre outras coisas. Então, no primeiro congresso, falei sobre algumas pesquisas que eu fazia na universidade, termodinâmica. No segundo congresso, nós falamos sobre a química. No terceiro congresso, alguns trabalhos dos meus alunos também, em evolução química. No quarto, nós falamos sobre o meteoro das lacunas. No quinto, a pedido, de tanto pedido, nós falamos sobre o vulcanismo, o vulcão das lacunas. Mas hoje eu vou falar sobre algo que está no meu coração há muito tempo. Também tive um problema de câncer esse ano, foi complicado. E eu consegui terminar essa palestra, com medo até, será que vai dar? E hoje eu quero falar sobre, não química diretamente, mas sobre uma parte de química voltada mais para a botânica. Quero falar sobre, em toda a sua glória, beleza, complexidade e poder em uma pétala de flor. E eu quero já avisar, coisa que eu não faço em palestra, aqui pelo menos na TDI, nós vamos ter spoiler, tá? Na internet o pessoal acaba dizendo por aí que se eu sou crente, por que eu não falo qual é a identidade do designer? Várias pessoas acabam me acusando disso. E eu quero dizer que nós vamos ter um spoiler aqui, quem é o designer, tá? Então eu quero começar lembrando esse versículo. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E dos muitos poderosos feitos do Senhor, eu quero falar de um especificamente, hoje, né? E para chegar a esse poderoso feito, nós aqui no Design Inteligente, nós sabemos se as coisas são como são e existem como existe, houve uma causa por trás que criou todas as coisas, e a pergunta é quão poderosa é a causa inteligente que projetou todas as coisas. Então, se nós temos um universo em que todas as coisas foram criadas a partir do nada, um universo que aparenta não ter fim, coisas que existem no tempo, existência de eventos metafísicos, complexidade, ajuste, informação, uma ordem subjacente nas coisas, leis fixas no universo, propósito, inteligibilidade e seres morais e pessoais, essa causa necessariamente ela tem que ter poder, infinitude, eternidade, transcendência, inteligência, intencionalidade, imutabilidade, sabedoria, justiça e amor. E quando nós pensamos dessa maneira, quão poderosa é essa causa, a única resposta é toda poderosa. E quando nós pensamos em todo o poder, como é que nós imaginamos esse poder? E aqui no nosso Congresso Inteligente nós falamos sobre esses aspectos desse poder, às vezes em termos de astronomia, né, ajuste fino do universo, em nanomáquinas, em complexidade de sistemas biológicos irredutíveis, como o professor Ricardo Marques falou, em sistemas biológicos. São sistemas que demonstram um poder absurdo. Mas dentro deste poder absurdo, eu gostaria hoje de falar sobre algo que parece pequeno, até talvez irrisório. Eu quero falar sobre uma pétala de flor, né? Se o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com sua inteligência Deus dos céus, isso se aplica não só a sistemas macro-universais, mas também a sistemas pequenos, dentro de uma pequena pétala de flor. E eu vou falar em grande parte sobre lírios, sobre outras flores também, lírios orientais, desse caso aqui que nós temos, né? Ou como a gente fala em japonês, yuri. E eu quero falar um pouco sobre o poderoso feito do Senhor dentro de uma pétala de flor, ok? Gente, quando nós falamos de pétalas, nós estamos falando, na verdade, de uma folha muito especial. As pétalas, elas são folhas, mas são folhas estéreis, elas não realizam fotossíntese alguma, né? Elas têm... Opa, volta aqui, acabei apertando ao contrário. Volta, pronto. Voltou não. Isso. Não, voltou? Voltou, sim. Então, são plantas, no caso, são folhas que elas têm uma função específica dentro da planta. Tem 3 camadas, na verdade, a primeira e a terceira são semelhantes,
E durante a palestra eu vou falar um pouco sobre essas duas camadas e vamos ver como é que se forma a estrutura dessa pétala e em que maneira nós podemos ver o poder do design em ação em relação a esta folha, né? Só lembrando, pétalas são folhas, mas são folhas membranáceas, são odoríferas, elas são coloridas, elas têm diversas funções dentro da questão ecológica, onde elas estão submetidas. Então, vamos lá, né? Elas são vestes. Do ponto de vista de biologia, eu acho legal, se diz assim, que as pétalas são vestes protetoras, coloridas, vistosas, compõem folhas nas flores, e elas têm uma função muito básica, que é proteger os órgãos reprodutores da planta, e também ajudar, né, no processo de polinização. Quando nós falamos de folhas, nós estamos de flores, nós estamos falando basicamente esse esquema geral, pode modificar um pouco. Esse conjunto de pétalas que nós temos aqui, nós temos o nome de corola. O cálice, que é formado pelas pétalas e essas sépalas aqui embaixo, nós chamamos de perianto como um todo. Nós temos o estame, aqui no caso. O estame seria a antera e o filete, aqui de baixo. Né? O estigma, essa parte maior. Aqui nós temos o ovário, dentro nós temos o óvulo. A junção disso tudo, nós temos o carpelo, aqui embaixo, o receptáculo, pedicelo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que há mais de 240 tipos de pétalas. Parece pequeno, mais de 240 tipos em termos de formato, em termos de simetria, em termos de disposição e função, e é uma paleta diversificada de cores. Quando nós começamos a olhar flores, nós nos espantamos com essa variedade enorme. Então, deixa eu apresentar pelo menos algumas aqui, para a gente poder levar isso adiante. Então, vejam bem, vamos começar com essa pequena aqui, lírio do brejo. Essa pequena flor aqui, ela tem as suas pétalas em forma linear, ela não teme alagação, essa pequena flor, ela não teme herbívoros, ela produz um tipo de substância que afasta alguns tipos de herbívoros, ela pode sobreviver em terrenos alagados, a própria planta, a flor em si, e é algo bem interessante. Já a rosa, tão conhecida nossa, suas pétalas têm forma ovada, e ela é interessante, porque é talvez a flor mais conhecida no nosso planeta, e ela tem uma curiosidade, é uma flor que já foi para o espaço, não é? A NASA desenvolveu em 1998 um tipo de rosa híbrida e foi levado, né, no ônibus espacial para ver se havia alguma dificuldade, alguma mudança com microgravidade. E eles se espantaram que, na microgravidade, o odor da rosa ficou ainda mais pungente, mais cheiroso, né? Mas, quando nós vamos para o gerânio, nós já temos uma forma espatulada das suas pétalas, né? O gerânio, ele é considerado uma perfumaria completa, tem glândulas que secretam vários tipos de odores com várias formas diferentes, né? E é também um repelente natural, né? Que você encontra, você pode utilizar para repelir alguns tipos de insetos. Mas aqui estamos falando de termo de forma, gente. Vamos adiante aqui. Vamos pegar aqui em termos de margem. Quando nós pegamos o cravo, a margem das pétalas já é chamado margem dentada. E o cravo, ele tem uma curiosidade interessante. Já desde a antiguidade, já era utilizado como um analgésico natural, né? Ele tem um produto chamado eugenol. Ali os gregos, os romanos, eles mascavam cravos, principalmente quando eles tinham dor de cabeça e, às vezes, até dor de dente. É uma coisa interessante, mas a sua margem é dentada. Quando você vai para a petúnia, a margem da pétala já é ondulada. A petúnia, ela tem algumas características interessantes. Alguns tipos de petúnia, elas vão gerar algum odor muito forte à noite, principalmente à noite, para atrair alguns tipos de mariposas. E aqui nós temos essa muito bonita, a tulipa de franja, a tulipa franjada. A margem dela é totalmente franjada, e é interessante. Ela pode combinar a sua cor com a luz do dia e a temperatura. Ela pode mudar a sua cor, dependendo da temperatura, dependendo da quantidade de luz. Então, são coisas diferentes, são muitas flores com formatos, com coisas diferentes. Vamos ver mais adiante. Essa daqui, talvez, alguns conheçam, é a lótus. Ela tem uma característica interessantíssima, que hoje em química tem sido utilizado bastante, é que ela tem a capacidade de permanecer com as pétalas completamente autolimpantes. A disposição dessas pétalas são livres, não são ligadas umas às outras, mas elas conseguem ser impermeáveis e autolimpantes. Hoje em dia, utilizando a ideia da lótus, o pessoal tem feito algumas tintas
que não permitem, uma vez que você passe na parede ou até no tecido, que grude sujeira. E é justamente desse design da natureza que o pessoal tem imitado. O ipê amarelo, comum para todos nós, né? A disposição das suas flores aqui, na verdade, em ramalhete, ou um racimo, que nós chamamos, ela tem uma coisa interessante. Os ipês eles só florescem depois que caírem todas as suas folhas. É uma forma de economia, para tentar maximizar a sua reprodução. E aí você também tem vários tipos de ipê. Nosso país é rico nessa espécie. E, nesse caso aqui, já um pouco incomum para nós, a campânula, ela já tem uma disposição unida. Aqui é a disposição em racimo, aqui é a disposição livre, e ela tem um formato de maneira tal que permite que insetos e, principalmente, pássaros possam entrar ali naquele pequeno sino, na sua campânula, e facilitar, no caso, a polinização. Vamos adiante aqui. Essa daqui, conhecido, o girassol, ele consegue fazer algo diferente das plantas, ele tem uma propriedade de heliotropismo, ele consegue, durante o dia claro, enquanto o girassol ainda é jovem, de manhã ele está virado para o leste, e durante o dia, conforme a posição do sol, ele vai voltando até o oeste para maximizar ao máximo a recepção de luz solar. Depois, quando ele fica mais velho, ele trava numa única posição, sempre para o leste, né? E é algo diferente de algumas outras flores. A sua simetria, agora falando em simetria, é totalmente radial. Aqui, no caso, nós temos o amor perfeito. O amor perfeito tem uma memória floral. Essa memória permite que ele mude o cheiro, dependendo da época do ano, dependendo do tipo de inseto que está ali, para que haja uma melhor polinização. A forma dele é uma forma de coração, a gente diz que é uma forma cordiforme. E essa última, não sei se o pessoal já conhece, já viu, é a famosa gloriosa. Às vezes você encontra como plantas ornamentais, mas ela é extremamente venenosa, mas muito bonita, né? Ela tem uma pétala diferente das outras, uma pétala reversa. É um tipo de lírio, de certa forma, também, mas ela gera uma substância extremamente venenosa, mas que também é utilizada na indústria farmacêutica para tratar algumas doenças, principalmente gota. E você pode comprar isso daqui, se você gosta de plantas ornamentais. Mas notem, o que nós temos aqui? Pétalas, pétalas e mais pétalas, formas diferentes, disposições diferentes, franjas diferentes, totalmente diferentes, e essa variedade ela é gigantesca. E quando nós pensamos nisso daí, nós podemos pensar numa flor nossa aqui do Brasil, a flor de maracujá, né? Alguém conhece um pouquinho, tem um poema famoso de Varela sobre a flor do maracujá, mas a flor do maracujá, gente, ela tem uma característica bem interessante. Os missionários cristãos no século XVIII, ao olhar a flor do maracujá, eles utilizaram a flor do maracujá para catequizar, né, o pessoal, principalmente os índios, dizendo o seguinte, que as características da flor do maracujá, as suas pétalas, seus estames, suas sépalas, elas remetiam à paixão de Cristo. Para quem lembra do inglês, o maracujá, traduzido do inglês para o português, é a fruta da paixão, a passion fruit. E o pessoal pensa assim, fruta da paixão, pensam paixão, amor, mas, na verdade, é a paixão de Cristo. O termo científico da flor do maracujá, o maracujá, no caso, é a Passiflora eduliscens, esse Passiflora aqui é a flor da paixão. A paixão aqui é a paixão de Cristo. Então, os primeiros missionários, olhando a flor do maracujá, eles dizem o seguinte, olha, ele tem 10 pétalas e 10 sépalas. Então, isso significa os 10 apóstolos, exceção de Judas, que o traiu, e Pedro, que o negou. Então, eles usavam essa ideia, né? É com eles, não comigo. 3 estigmas, tem 3 estigmas aqui, significa que os 3 cravos, 2 das mãos, 1 dos pés, tem 5 anteras, as 5 chagas de Cristo, né? E ele tem uma série de filamentos aqui roxos, que eles diziam que era a coroa, no caso de espinhos. Então, eles utilizavam a flor do maracujá como um método de evangelismo. E, cientificamente, passou a ser a passiflora, a flor da paixão, e tem vários poemas, tem um famoso em português, que eu gostaria aqui de citar, não sei se vocês conhecem de Fagundes Varela, 1861, ele olhando, aqui é só uma parte do poema, é muito maior,
mas é um poema de paixão, e ele diz assim: pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas macharosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas sinhá, pelas florestas imensas que falam de Jeová, pela lança ensanguentada da flor do maracujá, por tudo que o céu revela, por tudo que a terra dá, eu te juro, minha amada, de tua alma escrava, a minha alma de tua alma escrava está. Mas ouve meus juramentos, meus cantos ouve, sinhá. Te peço pelos mistérios da flor do maracujá. Muito bonito, tem mais coisa, essa aqui é apenas um pedaço do poema, mas é justamente a ideia dos mistérios da flor do maracujá. Poderíamos passar uma palestra inteira falando sobre a flor do maracujá. Mas o que eu quero falar aqui sobre isso, gente, é que há muita beleza, há muita variedade em termos de flores. Então, a pergunta é por que há tanta beleza? Por que há tanta variedade? Quando você tenta explicar isso fora do design inteligente, e aí o que nós temos é a cosmovisão naturalista, o naturalismo ele tenta explicar essa variedade, essa beleza das flores, sem recorrer a propósito, sem recorrer à intenção, sem recorrer à evidência, e reduz tudo à mera utilidade biológica, somente utilidade biológica. Então, a resposta do naturalismo a essa grande variedade de flores é o seguinte: a seleção natural e a pressão seletiva pelos polinizadores, né, em termos de coevolução, e aí o professor Ricardo Mauro já falou um pouquinho, gerou essa variedade. E como é que eles explicam a questão de beleza, atratividade? Eles vão dizer que beleza, a atratividade das flores, como fator funcional e adaptativo somente, não tem valor estético nenhum. E essa diversificação de flores eles vão explicar em termos de nichos ecológicos. Os muitos nichos ecológicos levou essa grande variedade de formas, mas esse tipo de argumentação é uma argumentação meio canhestra, né, insatisfatória. Por quê? Porque ela vai apelar para a ausência de direção ou finalidade em termos dessas flores. Ele vai dizer assim, apenas seleção natural. Seleção gerou isso daí, não há direção, não há finalidade, não há por que explicar a variedade, a beleza, a forma dessas flores. O naturalismo também não explica o excesso de complexidade nas flores, é impressionante, dentro de uma pétala, vou mostrar daqui a pouco, não explica a beleza, e a resposta é simples, o acaso. Com o acaso, de milhões de anos, essas flores foram criando o formato que tem, as cores que tem, o cheiro que tem, e eles vão também advogar o quê? Que há uma finalidade aparente sem finalidade real. Parece ter um propósito, mas esse propósito é aparente, não é real, não há um significado intrínseco nessa variedade desses formatos de flores, né? Eles vão dizer o seguinte, é apenas utilidade. Foi útil na evolução que as flores evoluíssem do jeito que são, mas é apenas utilidade. E, por fim, e esse é o problema em termos de evolução, há um estímulo estético que as flores nos dão, quando nós vemos, nós como seres humanos, nós olhamos para aquelas flores, nós ficamos impressionados com a sua beleza, e isso é um problema, porque nós não somos insetos. As flores, basicamente, elas, de certa forma, estão junto com alguns tipos de insetos, alguns tipos de pássaros, mas as flores exercem um estímulo estético muito grande em nós, que não participamos de polinização. E a pergunta é, por que gera esse estímulo estético? E como se responde isso em termos de naturalismo? E a resposta, gente, em termos de naturalismo, é o seguinte, é a resposta deste homem, se você ler esse livrozinho dele, você vai chegar à conclusão que ele diz o seguinte, as flores não são belas por intenção estética, sua aparência é resultado de adaptações funcionais para maximizar o sucesso reprodutivo. Foi moldada por pressões de seleção natural para atrair polinizadores. Então, esse zoólogo ele vai dizer justamente isso aí. Olha, é bonito, tem cor forte, tem aquele formato, é simplesmente para reprodução. Por que tem tantas cores? Porque essas cores fortes atraem pássaros, atraem mariposas, atraem alguns insetos, atraem principalmente abelhas, e isso maximiza a reprodução. É interessante esse argumento, mas vindo de um zoólogo, causa um pouco de espécie. Por quê? Porque quando nós olhamos para as flores, boa parte delas, vamos pegar essa daqui, ó, a Heliópolis, que é o girassol falso, ela tem essa cor relativamente bonita, mas quando você olha em termos do ultravioleta,
A cor que chama a atenção dela, que é invisível aos nossos olhos, é basicamente essas pequenas raias aqui apontando para o centro. A Cauta palustris, muito simplesinha, né? Ela pode estar desse formato, nesse aqui em termos de cores. Em termos de visão ultravioleta, o que você vê é isso daqui, ó. Os insetos, eles não veem as flores, boa parte dos insetos não vê as flores dessa forma. Eles veem no espectro ultravioleta que nós não vemos. Então, as cores das flores, do jeito que elas são bonitas, iridescentes, não são exatamente as cores que chamam a atenção dos insetos, né? Aqui, por exemplo, tem um preto e um amarelozinho na palustris, mas o inseto, o pássaro, ele vai ver assim, ó, sem cor. Algumas outras, como a murta, né, ou a mirtus comunis, ela é totalmente branca, até meio sem graça, mas, em termos de luz ultravioleta, os estames, principalmente, são extremamente coloridos. Então, a Coreopsis também, muito bonita para nós, mas, dependendo da coloração e da luz, você vai ver que ela tem, basicamente, uma região escura no centro. Então, quando um zoólogo diz assim, não, as cores das flores são para atrair polinizadores e insetos, ele está esquecendo que os insetos, principalmente, alguns pássaros, eles não enxergam essa beleza que nós enxergamos aqui. Olha, a calarroia também é a mesma coisa, muda um pouquinho, tá? E aí, o que nós temos? A enorme variedade de padrões, em termos de cores, em termos de formas, em grande medida, gente, não tem função evolutiva para atrair polinizadores. E isso daí, você pode dizer assim, existe isso? Pode ler esse artigo depois, se você quiser. Opa, volta. Você pode olhar esse artigozinho, se você quiser, evolução da visão dos insetos, que ele vai dizer assim, no final, todas essas cores, do ponto de vista evolutivo, não afetam diretamente os insetos, né? Então, a visão dos insetos polinizadores é diferente do nosso espectro visível de cores. E a pergunta é, por que as flores têm uma beleza tão grande, inerente? Isso não tem explicação dentro do naturalismo. Eles vão dizer assim, é apenas aparência. Mas se na evolução todas as coisas evoluem para um propósito melhor em termos de adaptação e sobrevivência, as cores não teriam, então, esse propósito para adaptação. Nesse caso, falharia a própria ideia da evolução, do naturalismo, né? Então, isso daqui não há uma explicação. Mas estou falando só de pétalas gerais. Quando nós vamos para a epiderme, né, a primeira camada, gente, aí a história fica mais impressionante. Quando você pega, por exemplo, uma pétala de rosa, no sereno você vai ver pequenas gotículas de água, né, que ficam aqui armazenadas por tensão superficial, e quando você começa a aumentar essa pétalazinha, você vai ver que temos uma pequena camada de cera ou cutícula, que é impermeabilizante, que vai fazer com que a planta não perca seus gases internos de qualquer forma, também protege de alguns tipos de insetos e também protege radiação ultravioleta. Dentro desta camada, nós temos estômatos, que são pequenos vacúolos em que permite a entrada e saída de gases dentro aqui da pétala, e você pode ver esses vacúolos também nesse corte aqui, ó, da mesma forma. E desse caso aqui, gente, algumas dessas pétalas, elas possuem o que nós chamamos de tricomas. Tricomas seriam esses pequenos pelinhos aqui. Se você pegar a pétala em si, não a sépala, essa aqui é a sépala, a pétala, esses tricomas, eles são pequenas glândulas que são responsáveis pelo odor da flor, né? Nas pétalas nós chamamos esses tricomas de papilas, e dá aquela sensação, quando você toca na pétala, de veludo, e dá também aquela cor vibrante. Então, dentro dessas pétalas, você tem também uma série de compostos odoríferos que permite que a planta exale algum cheiro. É interessante que alguns desses cheiros não é para atrair polinizadores, elas simplesmente cheiram bem. Foram feitas para cheirar. Algumas, sim, atraem alguns polinizadores, mas nem todas, né? E justamente nesses tricomas em que você tem a saída desses odores, ou no caso das papilas. Isso aqui passa a ser o quê? Então, uma barreira, né, contra a perda de água, contra o raio ultravioleta, contra agentes patogênicos. E aqui nós estamos falando, gente, apenas da primeira parte da pétala. Quando nós vamos mais adiante, né,
você vai ver que essa parte também ela é muito especializada. Tem um trabalho bem interessante aqui de Vanessa Costa, em que ela vai trabalhar justamente somente pétalas de alguns tipos de flores que têm especialização dentro das pétalas. Essa flor aqui é a orquídea pata de vaca, né? E ela tem uma coisa interessante, ela tem uma pétala diferente das outras. Essa pétala, em geral, é chamada de estandarte. Algumas flores têm estandarte diferente, ou estandarte, né? E você tem as pétalas comuns. Como todas são pétalas, a ideia é que teriam basicamente a mesma estrutura. Mas quando você vai olhar, né, em termos microscópicos, você vai ver que há uma diferença muito grande, tá, em termos de estrutura da epiderme externa entre a pétala e o estandarte. Aqui você tem uma ampliação maior. Você vê que está dentro da mesma planta. Você tem uma dificuldade em termos de explicar como que uma mesma planta ela vai criar pétalas diferentes dentro de um aspecto de evolução, né? E essas ornamentações aqui que você vê, né, elas são ornamentações que você pode dizer assim, olha, é para atrair polinizadores. No caso, a Vanessa ela vai dizer assim, ó, quanto mais forte essas cores aqui, mais atrai os polinizadores. Mas, no final das contas, esse tipo de planta, quando você vai olhar para alguns insetos, eles não olham para essas cores. Eles vão olhar justamente no espectro do ultravioleta, que não tem nada a ver. Então, a pergunta é, por que é tão bonita algumas dessas flores com estandarte? Do ponto de vista da evolução, nós não temos explicação. Mas, do ponto de vista da beleza de um Deus estético que criou todas as coisas com beleza exuberante, isso indica algo maior. Muito bem. Vamos adiante. Mas essas plantas também são muito cheirosas. Para quem não sabe, existem dezenas de milhares de variações de fragrâncias florais, gente. São muitas fragrâncias. Aqui eu só coloquei algumas. Você tem fragrância doce, cítrica, especiada, herbal, frutada, amadeirada, até de chocolate você vai ter, almiscarada e fermentada. Para cada uma delas você tem muitas flores diferentes, né? E aqui eu quero chamar a atenção somente dessas que estão aqui, até esqueci a palavra, né? Em destaque, a rosa, a gardênia, o jasmim, o cravo, e o amilcar. Quando você junta esses perfumes dessas plantas aqui, você tem aqui na rosa o geraniol, você tem aqui na gardênia o indol, você tem aqui no cravo o eugenol, você tem aqui no jasmim o linalol, perdão. Dependendo da formulação desses perfumes, desses óleos essenciais, você tem o famoso Chanel número 5. Não foi inventado por ninguém, é simplesmente formulação em termos, o quê? De óleos vegetais de variações de fragrâncias florais. E alguns desses óleos essenciais, por exemplo, o indol, ele tem um cheiro adocicado em pequenas quantidades. Mas se você colocar em grandes quantidades, ele tem cheiro de podridão, de coisa muito podre. Então, dependendo da quantidade, você pode ter formulações diferentes em plantas diferentes. Você tem uma pétala muito variada, muito bonita, mas também muito cheirosa, né? E quando você vai para a segunda camada, você tem uma fábrica inteira. Nós não temos tempo de olhar tudo isso daqui. Nós temos aqui o mesófilo, seria a segunda camada. Para uma folha e uma pétala é uma folha, elas têm basicamente esse mesmo formato. Aqui é um corte longitudinal de uma pétala. A diferença da folha para a pétala é basicamente a presença de cloroplastos e do parênquima palissádico, que te dá uma estruturação maior na folha e menor na pétala. De resto, você tem basicamente todos os tipos de estruturas. E se você pegar somente aqui uma papila de uma rosa, você tem aqui esse corte da papila, aqui você tem aquela cera de cima, você tem a liberação de odores por esses estômatos, né? E você tem também a parte interna, que já é muito semelhante. E temos duas estruturas aqui que vale a pena citar. Nós temos o xilema e o floema, para quem lembra ali das aulas de biologia, nós temos no xilema, no caso, a vazão de água e sais minerais, a gente chama de seiva não elaborada, e no floema nós temos a seiva elaborada com os vários açúcares e os vários nutrientes aqui, né? Gente, vamos pegar só o xilema e o floema para vocês terem uma ideia da complexidade.
Você tem aqui o feixe, né, basicamente vascular da planta. Você tem aqui o floema, seria basicamente essa estrutura. Você tem o xilema, essa outra estrutura. O xilema é basicamente células mortas que dão a sustentação para o xilema. O floema são células vivas que dão sustentação. No xilema, você tem basicamente água e sais minerais. Ele é só de uma direção. Está aqui, ó, melhor ver desse lado. O floema, ele tem duas direções. Então, basicamente, nas flores, nós temos a formação da elaboração da seiva, principalmente por fotossíntese, e o xilema vai levar essa seiva elaborada para toda a planta, o mais alto caulezinho até o mais baixo. E o xilema já é o contrário, as raízes vão tirar água e sais minerais do solo e vai levar até a parte mais externa, o galinho mais alto da planta. E a coisa tão impressionante, gente, que esses elementos de vaso, eles podem transportar uma quantidade de água enorme. Uma única flor, por dia, ela pode chegar a transportar, em termos do xilema, até 5 litros de água. Uma flor grande como a flor do lírio, né? E, em termos de seiva, até 30 gramas de açúcar. Se você pegar isso aí em um mês, açúcar e água, você pode chegar até 200 litros de água numa pequena flor, e até quase 5 quilos de açúcares em termos de seiva elaborada numa folha. Então, quer dizer, é uma pequena estrutura, mas é uma fábrica gigantesca. Se você quiser ver um xilema bonitinho, é só você pegar um talo de aipo. Você vai ver uns pequenos cândulos aqui no talo de aipo, aquilo ali é o xilema. Nós temos o transporte de seiva não elaborada. Isso aqui é de uma complexidade impressionante, porque não só transporta nutrientes, como também fabrica a seiva em termos de açúcares altamente elaborados para a planta. E permite também a regulação da temperatura da planta e permite que a planta tenha alguns cuidados em termos de defesa. Muito bem. Agora, em termos de reprodução, e aqui o professor Ricardo Marques poderia falar melhor do que eu, nós temos uma reprodução combinada. Porque, em termos de flor, a flor basicamente é uma veste para o órgão reprodutor da planta. Então, você tem do tipo monoclínico, bissexuado, plantas monóclinas, e temos as díclinas, que são unissexuadas, masculinas e femininas. Na monóclina, você vai ter tanto o androceu como o gineceu. Nas outras, não, você vai ter a masculina, né, somente o androceu, ou somente o gineceu, e aqui, no caso, os ovários. E dentro do ovário você vai ver que você tem os óvulozinhos, e para isso acontecer tem que haver a polinização, os grãos de pólen, né, tem que cair exatamente das anteras para dentro dos ovários. E você pode ter plantas monóclinas, por exemplo, o lírio, ele tem os dois órgãos dentro da sua própria flor, ou você pode ter a flor de kiwi, por exemplo. A flor de kiwi ela pode ter a flor masculina, flor feminina. Tem plantas que têm as duas flores acontecendo ao mesmo tempo, e vai ter plantas que só têm flor masculina ou flor feminina. Mas que, para que haja reprodução, eu tenho que colocar o pólen, que você tem aqui basicamente as anteras, dentro, né, do estigmazinho, para que haja a reprodução dos óvulos. Como é que se faz isso? Com abelhas. Não só com abelhas, alguns outros tipos de insetos, mariposas também, alguns pássaros, mas as abelhas ganham de disparada no processo de polinização. É uma reprodução combinada. E você não tem uma explicação direta em termos de naturalismo. Por quê? Porque faltou combinar no naturalismo como é que se dá essa reprodução. Porque a transferência de pólen pode se dar por outros meios. Dependendo do tipo de planta, você pode ter transferência por anemofilia, pelo vento, por pássaros, ornitofilia, em geral por insetos. Mas quando você olha esses outros dois maneiras de polinizar, elas são maneiras não tão eficientes. Então, como é que a evolução vai explicar isso daí? Ele dá um palpite, ele vai dizer que a anemofilia, a ornitofilia, não são os métodos mais interessantes, mais eficientes para que haja polinização das flores. Por quê? Porque eles vão depender de fatores externos, fatores aleatórios. É interessante dizer assim, o fator aleatório não funciona na reprodução das flores. E eles vão dar um palpite seguinte, o palpite é interessante. A evolução, ao acaso, encontrou um método mais eficiente de polinização
das flores. Com o quê? Com as abelhas. Então, quando houve abelhas, você passou a ter a polinização muito mais eficiente, e aí você passa a ter também uma evolução mais rápida dessas espécies vegetais. Então, a evolução das abelhas ajudou as plantas, com as flores, ao quê? A se tornarem dominantes no planeta. O problema dessa ideia é que existem plantas díclinas, que elas ou são masculinas ou são femininas, né? E há outros meios de polinização que não permitem que tenha a ideia que somente as abelhas são o melhor método. E aí, nesse caso, o acaso não se mostra o melhor meio. Como diz a minha filha, né? Não há lugar para o acaso na natureza. Minha filha que está lá atrás. Então, nesse aspecto, faltou combinar o quê, gente? Faltou combinar o quem veio primeiro. Quem é que veio primeiro? Por quê? Porque, do ponto de vista naturalista, a ideia é o seguinte: no passado, há 150 milhões de anos atrás, haviam vespas pré-históricas que eram predadoras de insetos, predadoras de aranhas. Elas basicamente se alimentavam de insetos e aranhas. Com o passar do tempo, 120 a 140 milhões de anos atrás, um pouquinho depois disso daqui, há o aparecimento das angiospermas, são as plantas com fruto, flor e semente. E quando há o aparecimento das angiospermas, depois de alguns milhões de anos, as vespas, que eram basicamente carnívoras, elas olharam para as flores e disseram assim: olha, aqui tem pólen, né? Tem coisa gostosa, tem açúcar. Elas mudam a sua dieta e passam a incluir pólen e néctar. Agora, interessante, as vespas elas não processam isso daí. E eles vão dizer, com o passar dos milhões de anos, essas vespas elas acabaram aderindo a essa dieta mais vegana, deixando de lado os insetos, a carninha, e se tornaram esses elementos que nós conhecemos antes. O problema desse tipo de ideia é que, quando nós pensamos em flores e abelhas, e você pode procurar qualquer biólogo olhando para o dia de hoje, sem flor, você não tem abelha, e sem abelha, você não tem flor. As angiospermas, elas só podem existir em termos de reprodução em larga escala, se você tiver insetos polinizadores de alto grau, como as abelhas. E eles vão dizer assim: olha, no passado surgiram as angiospermas primeiro, e depois as abelhas. Mas é interessante, numa publicação de um biólogo, ele vai dizer assim: pelo que nós sabemos, sem flor não tem abelha, sem abelha não tem flor. Mas nos livros, vão dizer, primeiro surgem as angiospermas, milhões de anos depois surgem as abelhas, nesse caso. E, por fim, gente, já terminando, está faltando 5 minutos também, eu quero falar de duas vestes aqui. Primeiro, uma veste espacial, um traje espacial. Esse traje espacial, hoje em dia, ele tem um preço estimado em 12 milhões de dólares. Esse traje é para proteger o ser humano ali do vácuo espacial, tem proteção contra esse vácuo, contra extremos de temperatura muito alto, tem controle de oxigênio, tem sistemas de suporte vital, tem sistemas mecânicos eletrônicos auxiliares, você vai encontrar aqui, tem um capacete blindado, tem 8 camadas de proteção contra impactos, principalmente contra micrometeoritos ou rasgões, mas isso gera uma grande dificuldade de movimentação, é muito sensível a impactos externos, apesar disso tudo. Se você tiver algum arranhão na viseira, vai dificultar algumas coisas. Tem um desgaste em cada uso dessa veste. Você tem um desgaste muito grande, mas o que chama a atenção, ele é um produto da inteligência humana, é resultado de mais ou menos 60 anos de pesquisa, em termos de pesquisa espacial, de corrida espacial. Essa é talvez a vestimenta mais forte que nós temos para nos proteger do ambiente mais terrível para o ser humano. Essa é uma veste especial. Quando nós olhamos um outro tipo de veste, quero falar de uma veste real, uma veste que é citada na Bíblia, a questão de Salomão. Diz a palavra de Deus que quando a rainha de Sabá, ela viu a sabedoria de Salomão, a casa, a comida, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, ela ficou impressionada com os trajes dos criados. Imagine o traje de Salomão. E ela ficou como fora de si. E
pegando na Bíblia várias passagens, em outras fontes também, se você pensar no traje real daquela época, você teria um cinto ornamentado com couro macio, um manto majestático, túnica real, uma éfode, aqui nesse caso real, sandálias de couro finíssimo, sem falar em todas as joias, as pratarias, o ouro ligado a tudo isso. Algumas publicações vão dizer que o preço estimado de uma veste normal de Salomão real seria hoje em dia algo em torno de $750 mil, por baixo, 5 milhões de reais. Uma veste espacial de 12 milhões, uma veste real de mais ou menos quase $1 milhão, e eu quero mostrar mais uma veste, e é a veste divinal, que vai vestir um lírio do campo. Um pequeno lírio vai ter beleza, variedade, complexidade, interconectividade, e você, quando olha para tudo isso, você poderia pensar qual é o valor para se criar um único lírio, qual o preço de um único lírio. E, gente, tem pesquisas em cima disso daí. Esse daqui é um desafio que existe hoje, não só para plantas, mas também para outros tecidos. O desafio é criar uma única flor de lírio completa em laboratório, sintética, plenamente funcional, desde a edição do seu genoma até a sua estrutura biológica completa, inclusive reprodutiva. Você vai precisar de todos esses passos aqui, desde a formação de uma equipe multidisciplinar, no mínimo 200 membros, passando por sequenciamento, engenharia genética, simulação, síntese, bioimpressão, simulação e ajuste, desenvolvimento de sistema de transporte, simulação de processo de fotossíntese, testes e viabilidade da flor sintética e sua reprodução em grande escala. Agora, interessante que começa com algo aqui, sequenciamento do DNA do lírio real, amostra padrão a ser copiada sinteticamente. Ninguém vai criar do nada. Se você tentar copiar do zero uma planta, uma flor de lírio, você precisa disso daqui. E você vai precisar dessa pequena quantidade de especialistas na área para gerar todas essas etapas. O tempo de projeto que se dá para isso é alguma coisa em torno de 50 anos, no mínimo. E um custo estimado muito baixo, na faixa aí de $1 bilhão, em termos de salário, e materiais, mais ou menos 2,5 bilhões de valor. Ou seja, em 50 anos, por baixo, se não der nada errado, 3,5 bilhões de dólares, com uma taxa de sucesso de, no máximo, 40%. Esse é o preço para um lírio. Quem é que sabe o preço de um lírio? Quem, de fato, consegue perceber o preço de um lírio? Com a palavra, o designer, o cara que fez, que projetou, que criou. E, gente, a coisa mais impressionante sobre o lírio é uma pequena passagem de um judeu que viveu entre nós há 2000 anos atrás, que disse para nós que ele era o Filho de Deus. E em alguma passagem disse, eu sou. E ele fala sobre os lírios o seguinte, observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Em biologia, as pétalas do lírio são vestimenta. Nem Salomão, em toda a sua glória, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Esse é o testemunho do designer acerca de uma única flor. E eu quero terminar com essa passagem de Jó, o Jó aqui falando sobre as obras de Deus, que ele estende o norte sobre o vazio, faz pairar a terra sobre o nada, encobre a face do seu trono, fala sobre as colunas do céu, mas ele termina dizendo, isso aqui são todas obras poderosas de Deus, pelo seu sopro aclara os céus, sua mão fere o dragão veloz, isso são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. E aqui são obras de grande poder, mas ele termina, mais o trovão do seu poder, quem o entenderá? Uma pétala de flor que parece tão simples, é uma obra de grande feito, de grande poder. E, gente, isso daqui é apenas a orla dos seus caminhos. É um leve sussurro.
E, nesse caso, meus irmãos, eu termino com a frase de Charles Linneu, o pai, no caso da taxonomia moderna, quando ele diz assim: Deus infinito, que com sabedoria insondável conduziste todas as coisas, e com que beleza fizeste a flor. A Ele, o designer, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas e fez um lírio bonitinho para vestir ali a flor do campo. A Ele seja a glória, hoje e para sempre. Amém.